aí, pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar sequência no nosso processo formativo, né? E o tema de hoje é diálogo reflexivo com o professor. Então, nós vamos percorrer todo aquele caminho do antes, durante e depois do diálogo reflexivo com o professor. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá? O que a gente precisa estar analisando, o que a gente precisa ter como foco e intencionalidade para esses momentos formativos com o professor. Desde o momento do ponto de partida, né, da análise do trabalho do professor. Paralelo a isso, eu vou trazer para o contexto as metodologias ativas. Então a gente vai brincar um pouco com essa questão de metodologias ativas também, para instigar, né, vocês a incentivar os professores também a estar utilizando essas metodologias. Aqui, por exemplo, tudo que eu fiz, todas as animações que eu estou fazendo aqui, estou utilizando o PowerPoint, e o PowerPoint é uma ferramenta gratuita, né, que está disponível aí para todos os professores da rede, né, por meio da rede corporativa da Seduc. Então todos nós temos acesso, né, a essa ferramenta. Ok? Então vamos continuar, então vamos dar sequência aí? Vamos iniciar então a nossa formação. Então, nossa formação ela tem como fins de registro na busca ativa, né? E o diálogo reflexivo com o professor. Aí eu inicio aqui com essa imagem aqui, a gente parece que está dentro de um avião, né? Alguma coisa assim. Então vamos assim, será que está acontecendo alguma coisa? Vamos abrir essas janelas aqui para ver o que está acontecendo. Opa, nós estamos em uma viagem mesmo, olha. Estamos aqui dentro de um avião, prestes a fazer uma aterrissagem aqui. E ao mesmo tempo aí firmes, né, gravando essa formação, dando continuidade com vocês, coordenadores. A gente sabe que isso é processual, né? Então cada encontro que a gente faz, cada momento que a gente está junto, a gente está trabalhando aí, dando sequência nessas formações nossas, né, acerca de, com foco em melhorar nossa rotina pedagógica e consequentemente a aprendizagem do aluno. Mas vamos dar sequência aí na nossa aula, a gente está quase aterrissando aqui já, viu? Estamos quase, já estamos sobrevoando aqui o mar aqui, pertinho já do aeroporto. Vamos dar continuidade então enquanto a gente não aterriza. Diálogo reflexivo, né? Então, quando a gente fala em diálogo reflexivo, é aquele momento que você senta com o professor para conversar. E aí, geralmente, a gente pode pensar assim: por onde eu vou começar esse processo formativo com o professor, né? Qual é o ponto de partida? O que eu devo analisar? Então, esse momento aqui de troca de conversa que a gente vai ter aqui, a gente vai discutir isso, então. Então, por onde começar? Então, eu citei algumas sugestões aqui para você agregar aí e, é claro, trazer mais questionamentos aí, ó. O que eu coloquei aqui? Primeiro, levante informações. Analise SIAP, faça uma caminhada pedagógica, observe a prática na sala de aula, avalie os principais indicadores de resultados do seu tutorado, que você quer fazer o diálogo formativo, identifique quais os pontos fortes de atenção, identifique se há aberturas, né? Faça propostas de ações de seu acompanhamento de tutoria com ele, faça um balanço sobre os pontos fortes de atenção. Quais são os principais desafios e demandas do seu tutorado? Identifique o nível do seu tutorado com base na matriz de competências. Então aqui eu estou citando algumas situações que você possa fazer uma análise, um estudo de um ponto de partida para o processo formativo com o seu professor. E quando a gente fala em análise da matriz de competência do professor, a gente tem que estar com os olhos voltados em 5 aspectos. O primeiro dele é o planejamento. É importante que o coordenador ele esteja atento sobre os cumprimentos dos prazos, se está sendo priorizado o currículo, se utiliza os insumos da Seduc, citei alguns aqui, Revisa Goiás, para Goiás, material apostilado, Portal Net Escola. Então aqui são alguns insumos, alguns requisitos que eu estou apontando, né? É claro que
tem mais, né? Mas aqui a gente está assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dando um norte para o coordenador. A gente está dando uma abertura de leque para que ele possa mergulhar nesse universo, né, nesse contexto e fazer pesquisas, leituras, trazendo mais insumos para a sua formação com o doutorado dele, né? O outro requisito é a sua assiduidade desse tutorado seu. Como que você analisa isso? Pelas aulas previstas e as aulas ministradas. Como assim? Porque se o professor ele não é frequente, então, consequentemente, quando você analisa a quantidade de aulas que tem prevista na quinzena e a quantidade de aulas que ele já deu, você vai perceber que, né, a assiduidade está comprometida, né? E esse tutorado seu, ele consegue o máximo no tempo das aulas dele? Ele fica perdendo muito tempo? Se tem aula, tem 50 minutos, acaba dando só 30 minutos de aula, porque 20 se perdeu aí, né? Então ele consegue, né, o máximo do tempo de aulas que ele tem. E a pontualidade em horários? Também é fundamental, né? Então esse outro requisito também é muito importante. E a gestão de sala de aula? Isso é o que leva mais atendimento à coordenação pedagógica. Quando não há gestão de sala de aula, há muita demanda de atendimento lá na sala de coordenação. Acaba virando um divã de atendimento de pais, de alunos, né, até de professores também que vão lá levar o aluno lá para situações que poderia ter resolvido em sala de aula. Mas o que envolve uma gestão de sala de aula? Será se esse tutorado seu ele garante altas expectativas nas aulas dele com os alunos? Será se ele estabelece rotinas? Ele mantém a atenção dos seus estudantes? E aí, utiliza metodologias ativas? Então, incentiva também o protagonismo, a colaboração em grupo. Tem muito mais coisas, né? Estou citando algumas delas aqui. Tudo isso é gestão de sala de aula. Tudo isso evita indisciplina, tudo isso promove conhecimento, tudo isso diminui demandas na coordenação pedagógica, né? A gestão de sala de aula é fundamental para que a rotina pedagógica se alinhe, né? Então, você, coordenador, nós, tutores, temos que ter um olhar muito grande em relação à gestão de sala de aula do tutorado nosso, né? Outra questão também, as práticas de ensino, né? É outra habilidade que o professor precisa dominar, ter práticas de ensino. O que entra nessas questões de práticas de ensino? Esse tutorado, ele mostra aos seus estudantes o que se espera deles? Isso é muito importante. Isso instiga a participação, instiga o sentimento de pertencimento, né? A gente fala muito nisso, né? Nosso tutorado desperta interesses nos alunos, ele faz incentivos de leituras complementares às aulas que foram dadas, muito importante, né? Ele atende aos diferentes estilos de alunos, diferentes níveis de aprendizado que o aluno tem, para que ele possa promover o nivelamento, não é isso? E ele flexibiliza os conteúdos aos alunos inclusivos? Será? Promove o engajamento do aluno? Então, nós temos que ter um olhar também aos nossos alunos especiais, né? E a avaliação? A avaliação também ela requer muito olhar nosso com o tutorado, né? A avaliação ela tem que ser coerente com a aula que foi ministrada, com as atividades que foram feitas com os alunos. Essa metodologia ela não pode fugir muito para a gente não ficar ouvindo aquelas situações. O professor ensinou uma coisa e na hora de fazer a prova ele cobrou outra coisa. Então, assim, tem que ter muita coerência, né? Muita relação. Tem que conversar a avaliação do nosso tutorado com as aulas que ele ministrou. E aí eu destaquei aqui algumas situações, olha. A avaliação, ela acompanha a compreensão em aula, em suas aulas, cria momentos de plantão de dúvidas para que esse aluno consiga acompanhar a turma e isso é avaliado no aluno, né? É utilizado cartaz, murais, trabalhos,
o nosso tutorado ele utiliza vários instrumentos avaliativos, uma vez que nós temos vários estilos de alunos, vários níveis de aprendizado. Às vezes um instrumento de avaliação que o nosso tutorado usa contempla uma quantidade X de alunos e um outro instrumento avaliativo contempla uma outra gama de alunos, né? Então, essa variedade de instrumentos avaliativos ele acaba atendendo à diversidade, né, de níveis de aprendizado que ele tem na sala de aula. É muito importante isso também. E o nosso tutorado ele faz estudo dos resultados das suas avaliações, ou seja, ele avalia e ele depois faz um estudo disso, do que ele fez, qual foi o resultado disso, para que ele possa fazer uma correção de rotas. Então, é muito importante. Então, eu citei aí 5 habilidades que o professor nosso, que o nosso tutorado, né, vamos dizer assim, vamos tentar eliminar essa questão vamos começar a usar a palavra mesmo tutorado, porque a gente consegue internalizar que estamos fazendo formação em serviço, né? Então, sim, eu citei aí, então, 5 habilidades básicas, né? Planejamento, assiduidade, gestão de sala de aula, estratégias de ensino, avaliação. Então, é muito importante. Então, são 5 habilidades que o coordenador pedagógico precisa acompanhar no seu tutorado para que ele possa ajudar o seu tutorado a avançar, né, nas suas metodologias e rotinas de sala de aula. Feito isso, o que nós vamos fazer? Pronto! Agora nós já sabemos o que olhar, já sabemos qual é o ponto de partida. Então agora a gente pode utilizar sessões individuais com o nosso tutorado, né, fazendo uso dos pilares de tutoria. Mas que pilares são esses? Olha só, o primeiro pilar é leitura de contexto, que é basicamente aquilo que nós já conversamos, né? Então a gente faz uma análise geral da situação, do perfil do nosso tutorado, como que estão as práticas de ensino, a caminhada pedagógica aconteceu ali, eu observei alguma coisa, já deixei anotadinho para estar conversando com o meu tutorado, porque nesse momento de leitura de contexto eu vou trazendo para mim inferências, né? É claro que as evidências elas só vão concretizar nesse momento, né, que eu estou numa sessão individual com o meu tutorado. Então, primeiro passo, leitura de contexto. O segundo passo é uma escuta ativa. No momento em que você está ali com o seu tutorado, conversando com ele, buscando fazer as suas inferências se tornarem evidências, então você precisa ouvir, né? Então ele vai conversar com você ali, vai falar da sua prática, da sua dificuldade, do que precisa, e ali a gente está ali atento ao que o nosso tutorado está falando, né? Então a gente está fazendo aí essa escuta ativa do que ele diz, e por meio da escuta ativa a gente também traz evidências para o nosso plano de formação com o tutorado. Um outro aspecto também é questionamentos, né? Porque às vezes o nosso tutorado ele está conversando com a gente ali, situações, a gente ali buscando evidências da fala do nosso tutorado, mas às vezes ele não vai trazer tudo o que você precisa. E aí você se utiliza desse pilar de tutoria, né? Que é questionamentos. Então você começa fazer perguntas propositivas, né, que vai trazer as evidências que você está precisando para o seu plano de formação com o seu tutorado. E temos também a busca por evidências, né, que é isso que eu estou já comentando mesmo com vocês. Né? Todo esse processo a gente está fazendo inferências e transformando essas inferências em evidências, né, buscando evidências desse momento de sessão individual com o professor. E aí, com esse processo, a gente está realmente fazendo ali naquele momento um diálogo formativo, né? Uma troca de experiências, né? Bom, agora que a gente já sabe por onde começar, já sabe que pilares de tutoria a gente pode utilizar para fazer esse diálogo formativo com o professor. O próximo passo, então, a gente vai para o registro, né? O registro disso. E aí que entra o nosso sistema busca ativa, né? Aqui a gente facilita o nosso trabalho,
os insumos que a gente vai absorvendo. Então aqui, olha, hoje a gente também vai conhecer a tela de registro do sistema buscativo. Então a gente já passou por todas as etapas, então agora a gente vai fazer, né? Então eu vou fazer um novo registro. O registro é da Escola Flores de Goiás, do mês de março, né? Então nós estamos na segunda quinzena do mês de março, então segunda quinzena do mês de março. E eu vou fazer o registro do diálogo reflexivo que eu fiz com o professor José de Alencar Júnior. Bom, olha, uma das facilidades que o sistema traz para a gente é isso. Olha, quando eu já tenho lá, né, fiz o cadastro dos meus professores, né, nós temos essa opção lá. Então, quando eu faço o cadastro, aqui quando eu chamo o professor, ele já traz tudo, né? Disciplinas que esse professor trabalha, as turmas, os turnos que ele trabalha. Isso é muito bom, né? Aqui, lembra das 5 habilidades que eu comentei anteriormente, que a gente analisa no perfil do professor? Pois é, aqui eu faço um detalhamento disso também, né? Quando você passa o mouse em cima, ele vai trazer, ó. Tem um conhecimento amplo e profundo de sua disciplina, e a cada aula que ele leciona, ele utiliza a melhor estratégia de ensino para que os seus estudantes aprendam. Então, o que nós fazemos aqui nesse momento de registro do diálogo formativo do professor? Você vai notar que existe um progresso formativo aqui. Aqui, à medida que você vai colocando uma habilidade que o professor tem, ele vai trazendo esse progresso aqui. Eu não sei se eu vou deixar isso aparecer para que de uma certa forma, eu penso que se ele tem essa habilidade, ele já vai colocando aqui. Então, o acúmulo aqui de habilidades que o professor tem vai gerando um perfil para ele. Se você vê esse resultado, acaba que você influencia a sua avaliação, porque você, não, mas só tem 20%, deixa eu ver o que mais que ele tem aqui, deixa eu clicar mais coisa aqui para o perfil dele melhorar. Então eu deixei aqui, mas provavelmente no seu sistema aí eu já devo ter tirado isso, porque eu quero que você defina um perfil para o seu professor de forma tranquila, de forma mais fidedigna, tá? Vamos ver essa outra habilidade aqui. Ele possui um planejamento, vamos supor que ele possui também. E essa aqui? Todas as suas sequências didáticas são planejadas, então vamos colocar também. Então você percebe que isso está só aumentando o perfil do professor. Ele planeja avaliações, diagnósticos. Vamos fazer uma suposição que a minha intencionalidade com esse professor José de Alencar é sobre avaliações. Então, sim, eu quero fazer um processo formativo para melhorar a forma de avaliar. Então, se ele não, eu vou colocar aqui que ele não planeja, então eu não vou marcar, tá bom? Vou marcar os demais aqui e as avaliações eu vou deixar. Como intencionalidade, o meu foco com ele é avaliação, ok? Mas aí você vai analisar aqui com muito carinho, com muita tranquilidade, tá? Eu estou fazendo mais rápido um pouquinho porque para o vídeo não ficar grande demais, tá bom? Então, olha só, ele tem quantas aulas programadas na quinzena? E vamos supor que ele tem 15 aulas programadas. Dessas 15, ele já ministrou, nós já estamos terminando a quinzena, né? Ele já ministrou aí 10 aulas, pronto. Aqui também é a mesma coisa, sobre gestão de sala de aula. Quando você passa o mouse, ele fala, ele te dá a gestão 1, você passa o mouse no G2, ele te dá a gestão 2, passa o mouse aqui, ele te dá a gestão 3, passa o mouse, te dá a gestão 4. Aí você, é claro que isso aqui, quando você vai traçar o perfil do professor, você faz isso antes, né? Você faz isso antes. Por quê? Porque quando você vai ter aquele momento com o professor, você já tem o perfil que você traçou dele como ponto de partida para a formação dele, porque você quer ver um avanço, que é o que o sistema te permite, quando ele te dá o gráfico aqui do avanço da formação que você está tendo com o professor. E aí você consegue visualizar o que você está fazendo, se está dando certo, se não está dando certo, né? Então esse acompanhamento, essa linha do tempo do processo formativo, que é importante. Olha, nosso professor já está com 31% aqui. Vamos marcar mais aqui. Eu não vou ficar lendo todas as referências, que você vai ler isso com calma, né? Atividades que estimulam o senso de responsabilidade, iniciativa, tá vendo? Então você vai ver o que ele tem e o que ele não tem, você não marca. O que ele não tem, você não marca. Que é o seu olhar aqui, ó. Por exemplo, eu não marquei isso aqui, por quê? Porque a minha intencionalidade com ele é avaliações.
E ele, então se ele tem ele precisa avançar em avaliações, então eu vou deixar desmarcado onde fala que ele planeja avaliações diagnósticas, certo? Aqui, essa aqui, deixa eu ver se eu deixar essa desmarcada também. Ele entrega sua rotina e incentivos à colaboração entre alunos. Bom, isso aqui também a gente sabe que interfere em avaliação. Vamos deixar essa também. Práticas de ensino. Então, olha só, vamos supor que eu não tenho problema sobre prática de ensino com esse professor. O probleminha dele mesmo está só em questão de avaliar seus alunos, certo? Eu estou colocando aqui como exemplos de suposição o que eu quero, a minha intencionalidade com esse professor é a avaliação. Aí, quando é a avaliação, sim, agora eu vou olhar aqui com calma. Em todas as aulas, em todas as aulas acompanha a compreensão, esclarece pontos, planeja, então isso que eu vou deixar. Sempre coloco nos murais, então vamos supor que ele faz muita coisa, né, nesse sentido aqui. Ele garante que os alunos precisam de diagnóstico mais especializados? Não, isso aqui eu não vou colocar para ele também não. Ele usa uma variedade de instrumentos, eu também não vou colocar, vamos supor que ele é só aquela prova sequinha mesmo, todo final de bimestre, né? Ele mapeia e analisa dados também? Não, se ele está com problema, provavelmente ele não olha para o seu trabalho, né? Você vê que essa habilidade de avaliação 5 aqui é quando o professor está olhando para o trabalho que ele está fazendo. Olha, mapeia e analisa dados de avaliação que ele faz com os alunos, né? Ele deriva encaminhamentos de ações e compartilha com outros. Então, ou seja, é um ponto que eu preciso trabalhar nesse tutorado meu, porque nesse aspecto de avaliação é a minha intencionalidade com ele. Aqui, ele estimula os alunos a escolherem métodos ambiciosos, então, se não está indo bem, não faz isso também, né? Constantemente reflete sobre a eficácia do seu ensino. Essa aqui está muito casada com essa aqui, né? De mapear e analisar e refletir sobre a eficácia do ensino que ele está tendo. Então, vamos parar por aqui. Então, aqui na habilidade de avaliação é o meu foco com ele, né? Então, quase todos vai ficar sem marcar. Notem que, com tudo que eu já alimentei aqui, eu já tenho um percentual de 75% desse professor. Então, o meu ponto de partida com esse professor é em 75%. Então, eu preciso avançar com ele daqui para frente, ok? Então, pronto. E aí, como nós já vimos, passando todo aquele processo, e aí eu sentei com esse professor hoje e fui conversar com ele, né? Aí, o que eu conversei com ele, eu vou colocar aqui nesse campo aqui, ó, de orientações que eu dei para esse professor, devolutivas, né? E algumas sugestões. E aí aqui eu vou falar, olha, conversei, né? Vamos supor aqui, ó, conversei com o professor Marcion, com o professor José de Alencar, só de forma sucinta aqui, sobre avaliações, fizemos leitura do texto X, que trata desse tema, né? Acordamos sobre utilizar vários instrumentos de avaliação, atendendo a diversidade de níveis, a diversidade de níveis de aprendizado dos alunos. Então, assim, aqui é uma redação do que você, daquele momento. Esse texto aqui, ele não precisa ser grande, mas ele precisa te levar à cena daquele momento que você estava ali com o seu tutorado, no momento que vocês conversaram sobre o avanço no perfil do trabalho dele, né? Então, se é um texto que remete o leitor à cena daquele momento, quem lê está entendendo o que aconteceu ali, qual foi a conversa sua com o seu tutorado, qual era a intencionalidade, que acordos ficaram para haver um próximo acompanhamento, que isso também é importante. Ó, a gente tem que sempre deixar um gancho para o próximo diálogo refletivo, né?
vamos colocar aqui assim, ficamos também acordados de que o professor vai pesquisar sobre metodologias ativas com foco na avaliação. Então, ou seja, o que eu deixei aqui? Eu deixei preso um link, né? Então, quando o coordenador for sentar de novo com o seu tutorado, então ele vai voltar aqui nesse feedback e falar assim, o que eu deixei combinado com ele para a gente poder tratar no próximo feedback? Combinei com ele que ele ia fazer uma pesquisa. Então, agora, quando eu sentar com ele de novo, eu vou perguntar, e aí, você pesquisou, né? Então, assim, ele vai trazer isso para o contexto da conversa, né? Então, feito isso, ele vai salvar aqui. Vem aqui na tela e salva o registro do feedback. Então, o diálogo reflexivo foi salvo com sucesso. Eu acabei falando feedback, mas vamos trazer diálogo reflexivo para o contexto, né? E ele já veio para cá, ó. Então, já tem aqui o registro desse diálogo reflexivo. Então, quando eu precisar entender o que eu conversei de novo, olha só, quando eu saio, né? Agora eu vou voltar de novo. Esse diálogo reflexivo está aqui, está salvo. Aí eu quero saber... hoje eu vou sentar de novo com o José de Alencar. O que eu conversei com ele no nosso último registro? Então eu clico aqui, ele vai trazer, né? Ele está falando que o diálogo não trouxe para cá, que eu não salvei. Que eu tenho que vir aqui, ó, no perfil e colocar o nome do professor e colocar qual foi o perfil formativo dele. Então, com essas informações, ele gera um gráfico aqui. Então, como eu não coloquei, ele está me cobrando que eu não gerei esse gráfico, não foi gerado porque eu não alimentei, tá bom? Então, olha só. Quando eu clico aqui em editar, para ficar pretinho, agora eu tenho aqui tudo o que aconteceu, qual foi a data que eu fiz o feedback com esse professor, a gente está sabendo até aqui, ó, que dia e a hora que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, ficou sabendo a data e a hora que foi feito o diálogo formativo com aquele professor, né? Quais os aspectos que eu estou trabalhando com ele, né? Foi onde eu não marquei, qual foi a intencionalidade desse momento, e aqui está o registro do que foi conversado com o professor, que acordos ficaram para um novo feedback. Então, e o perfil formativo que eu tenho dele, né? É claro que quando eu acumulo os perfis formativos, aí aparece um gráfico aqui com a linha do tempo, né? Depois, num outro momento, eu posso mostrar esse gráfico que aparece aqui, que a cada feedback você vai fazendo e você vem aqui e traça o perfil, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, José de Alencar. Nós estamos no mês de março, vamos supor que aqui na primeira quinzena, nós estamos na segunda, né? Na segunda quinzena o perfil dele foi 75, né? Então o perfil dele foi 75. E aqui na primeira, vamos supor que o perfil dele foi 60%. Vamos salvar isso. Então, quando eu salvo esse perfil dele, agora quando eu sair, que eu voltar de novo, ele vai me dar o gráfico, ó. O gráfico, José de Alencar, aqui o gráfico, ó. Tá vendo? Então, quando eu voltar aqui de novo, agora já me deu o gráfico, é aqui que ele tinha me cobrado naquela hora. Então, ele já saiu de 60% para 75%, né? Então, eu já estou vendo aqui que o trabalho que eu estou fazendo está dando certo, porque o perfil desse professor já melhorou. Por isso que eu não quero deixar o coordenador vendo aqui, porque aí ele vai fazer isso intuitivamente, né? Ficar olhando o acúmulo do que ele vai marcando aqui pode influenciar nas suas análises, né? Que pode pensar assim, não, mas 60% está pouco, o que mais que eu posso marcar aqui para melhorar? Então, assim, para não influenciar, eu vou tirar, para deixar o coordenador sem nenhuma influência, né? Na sua avaliação do perfil do professor. E aí aqui vem o gráfico, né? É claro que vai ficar mais bonitinho quando vai aumentando, aqui não tem janeiro, né, do ponto de partida aqui, mas fica um gráfico tranquilo. Ok, pessoal? Então era isso, para o vídeo não ficar muito grande, a gente se encerra por aqui. O sistema está aí, bonitinho com vocês, está rodando. Hoje avançamos mais um pouquinho no nosso processo formativo, nos momentos que nós tivemos aí reunidos pessoalmente, vamos continuar com isso, ok? Obrigado, pessoal, um abraço e até mais, né? Uma boa noite, né? Até mais.